Olá pessoal, eu sou o Dr. Balduino Neto, eu sou cirurgião plástico, membro especialista aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atualmente eu sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu da disciplina de Cirurgia Plástica, né? Hoje um vídeo muito especial, eu vou falar sobre uma das cirurgias que estão entre as 10 mais realizadas aqui no Brasil. A gente sabe que o nosso país é um dos campeões no mundo de cirurgia plástica, principalmente as cirurgias plásticas estéticas. E essa cirurgia é focada no nariz, a famosa rinoplastia. Como que a cirurgia plástica do nariz funciona, né? Basicamente, tem duas formas de a gente fazer essa cirurgia. Ou através de um cortezinho aqui na base do nariz, ou literalmente por dentro do nariz mesmo, o que a gente chama de rinoplastia fechada. A gente consegue acessar o nariz do paciente sem nenhum corte externo. Nem sempre essa cirurgia é possível, ela não é muito assim para todo mundo, mas muitas vezes ela é possível sim. Então se você tem medo de cicatriz, tanto quando a gente faz essa cicatriz aberta, que a gente chama, ela é bem pequenininha, quanto também a gente pode fazer essa forma fechada, né, por acesso dentro do nariz. Provavelmente você já viu em mídias sociais também aquele cortezinho aqui na asa do nariz, né? Essa cirurgia que muita gente chama de alectomia, realmente ela deixa uma cicatriz, só que se você conhece alguém que fez, provavelmente essa pessoa cicatrizou muito bem aqui nessa curvinha, porque essa cirurgia ela é feita exatamente na curvinha da asa do nariz, para a gente diminuir a base dele e deixar o nariz mais estreito. Porque a gente sabe, né? A gente vive num país muito miscigenado e as pessoas, quando procuram cirurgia plástica do nariz, elas procuram o quê? Um nariz fino, um nariz bem empinadinho, com uma pontinha fina também, um nariz mais delicado, né? É lógico que no homem isso é um pouquinho diferente, né? O homem quer um nariz um pouquinho mais reto, mais firme, a ponta não tão projetada quanto na mulher, né? Aquela ponta não tão empinada, né? O nariz mais reto. Mas, na maioria das vezes, a gente sabe que são as mulheres que nos procuram para esse tipo de cirurgia. Muita gente me pergunta assim, doutor, qual que é a idade que a gente tem que ter, qual que é a idade mínima para fazer a rinoplastia, né? Se você tem menos de 18 anos, você pode sim fazer a rinoplastia. Porém, a gente precisa levar algumas coisas em consideração que a gente consegue através da consulta, né? O que é isso? O que a gente tem que levar em consideração? O nariz é a parte central da face, então ele é muito importante no seu crescimento do seu rosto. Então se você opera às vezes muito jovem, acabou de entrar na adolescência, pode ser que o seu nariz não esteja completamente formado e aí uma manipulação cirúrgica pode interromper ou pode atrapalhar um pouquinho o seu crescimento ósseo aqui do meio do seu rosto. Então essa é uma das primeiras dúvidas que todo mundo tem. Uma outra dúvida que muita gente pergunta é se vai precisar fazer aquela fratura do nariz ou não, né? O que é essa fratura? Basicamente, eu não sei se você sabe, mas o osso do nariz é só uma parte bem aqui no comecinho, mais alta do nariz. Quase tudo é cartilagem. Então, essa fratura do nariz não é para todo mundo que a gente vai precisar fazer. São em casos específicos. É lógico que numa parte considerável das vezes a gente faz, porque quando a gente faz essa fratura a gente consegue afinar o dorso do nariz, a gente consegue também deixar o nariz mais retinho, naqueles casos que tem algum desvio, seja hereditário, de nascença, né, ou seja por um acidente, algum trauma que você possa ter sofrido, mas nem sempre é preciso fazer essa fratura. Mencionei aqui para vocês a cartilagem. Quando a gente fala de nariz, cartilagem é a estrutura mais importante, né? E é exatamente isso que eu comentei. Quase todo o nosso nariz é formado de cartilagem. E eu sempre comparo o nariz com uma casinha, né? Com o teto de uma casinha. Que a estrutura principal dele são essas cartilagens. São essas cartilagens que mantêm o nariz estável. Então, muita gente me pergunta assim, doutor, por que eu já ouvi falar que às vezes a pessoa tira um pedacinho da costela para fazer uma rinoplastia? Bom, é porque basicamente, para a gente estruturar o nosso nariz, deixar a casinha bem retinha, bem certinha, a gente precisa usar muitas vezes cartilagens. A gente pode usar as próprias cartilagens do nariz, a principal delas é o septo nasal, você já deve ter ouvido falar naquela história de desvio de septo, né? Uma outra cartilagem que a gente tem é a cartilagem das orelhas e uma outra cartilagem que a gente costuma usar é essa da costela, né? Por que muitas vezes a gente usa a cartilagem da costela? Bom, porque se a gente quer fazer uma casa bem retinha, bem certinha, a gente precisa de uma estrutura também retinha, né? Vamos dizer assim, a gente quer os tijolos, as vigas,
todas bem retinhas. E o importante do septo, se o septo é muito tortinho, tá desviado mais para um lado que para o outro, pode ser que na hora que a gente retire um pedacinho dele para construir a casinha aí do seu nariz, ele seja muito torto, muito fraco, e aí não vai ser um tijolo bom para sua casinha, né, do seu nariz. Então nessas situações a gente prefere outras cartilagens. E aí a da orelha também tem esse mesmo problema. A maior parte das nossas cartilagens da orelha, que é tudo isso que a gente pega aqui, elas são curvas, têm formatos diferentes, então não dão resultados tão previsíveis. Então em alguns casos sim, a cartilagem da costela vai ser uma cartilagem mais firme, mais retinha, e você, principalmente as mulheres, como a gente faz um cortinho bem pequenininho embaixo aqui das mamas, no mesmo lugar praticamente de colocar um silicone, por exemplo, acaba não causando nenhum problema estético no seu tórax, nem nas suas mamas, e vai te dar um resultado estético para o seu nariz muito melhor. Dá pra gente falar muitas coisas ainda sobre a rinoplastia, eu ainda vou comentar algumas dicas posteriormente do que você tem que fazer após uma rinoplastia, mas só para fechar, muita gente me pergunta, fala, doutor, a rinoplastia vai ajudar a minha respiração vai melhorar? Bom, hoje em dia é quase impossível você fazer uma rinoplastia só com intuito estético. Quase sempre a gente faz uma rinoplastia com o intuito também que a gente chama de reparador, ou seja, de ajudar a melhorar a respiração do nosso paciente. Então se você tem um desvio de septo, se seu corneto está um pouco aumentado, se você tem outras alterações internas no nariz, a gente já consegue corrigir isso com a cirurgia no mesmo dia que vai fazer a parte estética dele, deixar ele mais retinho, mais alinhado, com a pontinha mais delicada, mais empinadinha quando você quiser. É lógico que toda cirurgia tem os seus riscos, seus limites e seus benefícios, né? Cada caso precisa ser muito bem discutido, alguns exames são muito importantes, eu particularmente peço tomografia para todas as minhas pacientes. Com a tomografia eu consigo reconstruir toda a parte interna do seu nariz, toda a parte externa e conseguir programar uma cirurgia mais eficiente para você, que traga um resultado mais duradouro e com menos complicações possíveis. A gente ainda vai falar muito de rinoplastia, você já sabe que toda semana aqui, toda quarta-feira, a gente coloca um vídeo novo aqui no nosso canal, sempre falando de cirurgia plástica, medicina e saúde. Eu conto sempre com a participação de vocês aqui nos comentários, me mandando sugestões. Essa sugestão desse tema de hoje foram de algumas pacientes desse meu mês agora, do final de março e começo de abril. Agradeço muito a indicação de vocês. E vocês já sabem, podem acessar meu Instagram, o @balduino_neto cirurgia plástica, me mandar dúvidas, sugestões, e quando quiser marcar uma consulta é muito fácil, vai ser um prazer receber vocês aqui. Até a próxima!